Vocês estão tímidos demais. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pode se assentar, querido. Pode se assentar. Eu estava cantando ali perto da Fernanda. Aí eu olhei para o Marcos Augusto e pensei: daqui uns dias está gordinho, careca como eu, tocando e cantando. Não é? Hã? Eu acho que ele não tem quem puxar, mas tá valendo. Palavra de hoje: entenda o propósito da igreja. Semana passada eu falei de uma igreja a pertencer. Eu pertenço à Igreja Presbiteriana Renovada. Eu não frequento a Igreja Presbiteriana Renovada, porque quando eu pertenço, tem uma diferença do que quando eu frequento. Eu frequento o 3J, mas eu não pertenço ao 3J. Eu frequento o Doido do 5, mas eu não pertenço ao Doido do 5. Eu frequento, eu não pertenço. Então hoje, palavra de hoje, entenda o propósito que Deus deu em direção à nossa igreja, as coisas que Deus tem oferecido para nós. Ô Nicole, meu amor da minha vida, por favor, liga esse ventilador para mim, que eu estou para morrer. Cuidado com o cabelo. Está todos dois ligados e não estão gelando. Está quente, né? Liga, Nicole. Isso, Nicole. Isso. E está quente. Eu estou achando quente. Aí piora. Não está esfriando, né? Esse aqui está gelando aí pro lado de vocês? Aquele lá está ligado, eu sei. Que eu vi. Aumenta o ventilador daquele lá. Aumenta o ventilador desse aqui. Vai aumentar o barulho, mas vamos ver o que acontece. Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo de número 2, verso de número 41 ao 47. Atos 2, 41 ao 47. Aquele ar-condicionado lá do fundo, se ligar, ele ventila também, lembre-se. Pois é, está no 18 aqui, hoje de manhã funcionou normal. Mete o turbo nesse bicho. Parece que agora ele resolveu ligar, né? Ele não estava ligado, não. Agora ele está. Ele estava só ventilando. Obrigado. Acabou que vai ficando velho, vai ficando entrevado, está andando torto. Gente, antes de nós pensarmos em Atos capítulo 2, verso de número 41 ao 47, vamos orar pela Benilvânia. A Benilvânia vai precisar passar por uma cirurgia. Quarta-feira, o Itamar orou, pediu oração por ela. E nós queremos pedir que Deus é quem faz milagre, não é? E Deus vem entrar com providência. Deus pode entrar com providência de duas formas. Deus pode entrar com providência dando a eles condição financeira para pagar a cirurgia, ou mesmo curando ela, sem ela necessitar fazer a cirurgia. Vem cá, Benilvânia, vamos estar orando. Pode desligar isso aí, tá? Raio, está fazendo mais barulho que o... Pode desligar, o ar-condicionado funcionando. Vamos orar. Vem para cá, Benilvânia. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ela. Vamos orar pela Benilvânia. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a tua filha. Toda enfermidade seja agora repreendida na autoridade do teu nome. Que o Senhor possa, meu Pai, neste momento entrar com providência e fazer com que a tua glória se manifeste sobre ela, sobre o Itamar, sobre o Henrique, sobre a Vanessa, e que eles possam desfrutar das benesses e da bondade do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus nós oramos. Já oramos na quarta-feira, mas neste momento, como igreja, nós pedimos a intervenção e o teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar pela irmã Graça também? Vamos orar pela Nair. Billy, me dá um pouquinho mais de som no microfone, que eu estou sem retorno.
Vamos orar pela dona Nair, vamos orar pela irmã Graça Campos. O irmão dela foi diagnosticado com câncer e nós orarmos por eles agora neste momento. Vamos orar? Pai, nós colocamos a dona Nair nas tuas mãos. A tua filha já é idosa, não está bem, que o Senhor possa guardá-la neste momento. Ajude-a neste momento, ó Deus, de enfermidade, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar sarando, que o Senhor possa estar entrando com providência nesse instante, no nome de Jesus. Também colocamos diante do Senhor a família da irmã Graça. Meu Deus, o irmão dela que foi diagnosticado com câncer, que o Senhor possa curá-lo nesta noite, em nome de Jesus. Pai amado, que o teu nome seja engrandecido na vida desta família, que esta família possa desfrutar das tuas bênçãos e ver, ó Deus, o quão grande é o teu agir a favor deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. O sobrinho da irmã Leila já está em casa, tá, gente? O sobrinho da Leila já está em casa. Ele teve Covid, ficou mais de 50 dias internado, e ele recebeu uma alta. Ele recebeu alta lá está em casa agora nesse momento, do hospital lá esqueci o nome, do setor lá do Vila Norte, né, do Covid. Recebeu alta, já está em casa, mas eles precisam de uma cama de hospital. Então você que conhece alguém que tenha condição de emprestar uma cama de hospital, fala com a gente aí, que nós estamos procurando uma cama de hospital. Eu não sei o preço de uma cama de hospital. De repente nós poderíamos juntar como igreja e comprar, ou dar parte para que eles pudessem adquirir uma. Mas se você conhece alguém que tenha, que trabalha com isso, nós pedimos que você possa ajudar-nos neste momento, em nome de Jesus, tá bom? Acho que só isso. Eu vou avisar enquanto ainda estamos quentes ainda nos avisos. Nós vamos fazer uma confraternização da nossa igreja dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro, nós vamos fazer o nosso tradicional jantar de integração. Toda a igreja reunida para jantar. Todos. Nós vamos pedir, porque aí nós não estamos ganhando nada em cima. É o que o buffet pede. O buffet está pedindo R$35 por pessoa. A igreja vai dar uma contrapartida para auxiliar, tá? E cada irmão que desejar vir vai pagar R$25, ok? Cada irmão que desejar vir para o jantar vai ser no dia 5. Nós vamos começar por volta das 20 horas, ia falar 22, das 20 horas, toda a igreja, e todos são convidados, mas cada um vai dar a contribuição de R$25. Crianças abaixo de 6 anos não pagam. Coisa boa, hein? Quem tem abaixo de 6 anos aqui? Lá em casa ninguém. Então, crianças abaixo de 6 não pagam, tá bom? Idosos acima de 100 também não, tá bom? Crianças abaixo de 6, idosos acima de 100 também não pagam. Tá tranquilo aí? Uma vez eu fui num restaurante com os meninos, e aí eu caí na besteira de perguntar para o dono do restaurante: criança paga? Aí o dono do restaurante falou para mim: se não comer, só paga se comer. Eu olhei pro cara, falei: tá bom, o menino come, então paga, só paga se comer. Então é bem por aí, tá bom? E tem aí o cardápio, nós vamos colocar para vocês depois, mas coloque na sua agenda, dia 5/12, vai ser a única confraternização da nossa igreja deste ano de 2020. Devido à crise da pandemia, muita gente se assustou, e depois a gente descobriu que a doença é grave, mas também não é para a gente ficar a vida inteira escondido dentro de casa. A doença é grave? É. O câncer também é. O câncer de mama é grave. O câncer de próstata também é grave. E nós temos que cuidar dessas coisas. Por quê? Nós ainda estamos novos.
tá? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 41. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. E o 40, né? Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aos que criam, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha que texto maravilhoso. Queridos, o propósito da igreja não é sobreviver. Se você acha que o propósito da igreja é sobreviver, você está enganado. O propósito da igreja não é sobreviver. O propósito da igreja, nesse período de pandemia, alguns estudiosos da igreja perguntaram: o que vai acontecer com a igreja evangélica? Engraçado que eu estava conversando com a minha irmã ontem, e ela mora nos Estados Unidos, e eu perguntei para ela: e agora nos Estados Unidos, o que é que vai acontecer? Ela disse para mim: o anticristo, independente de quem for o presidente, vai continuar vindo, porque está nas escrituras. A besta vai continuar vindo apesar do presidente dos Estados Unidos. Tudo que está nas escrituras vai se cumprir, não se preocupe, as coisas vão piorar. E aí ela falou para mim: sabe o que vai acontecer com a igreja? Falei: o quê? Ela falou assim: tudo que está escrito na Bíblia. Vai ter tribulações? Vai. Vai ter perseguições? Vai. Vai ter momentos difíceis? Vai. Vai ter momento em que alguns irmãos vão perder a esperança e a fé? Vão. Ela falou: então, não fique preocupado com quem vai entrar como presidente dos Estados Unidos. Deus ainda está cuidando de todas essas coisas. Qual é o futuro da igreja? Não é sobreviver. A igreja da China, apesar de toda a perseguição que o governo faz sobre ela, ela continua viva. Então a gente tem que entender que o problema não é esse. A igreja, o projeto dela é prosperar financeiramente? Não. A igreja, o propósito dela não é ficar rica. Aliás, nós temos um texto maravilhoso em Atos dos Apóstolos, de uma igreja extremamente rica, mas ela abandonou o primeiro amor. E o que é que Deus falou acerca dela? Jesus falou acerca dela? Não vou contar para você, vai ler Apocalipse, que você vai ver. Então nós não temos nem o propósito de ser uma igreja de sobreviventes, e nem o propósito de ser uma igreja de prosperidade. Outra coisa que a gente tem que entender é que nós somos chamados do Senhor, e como chamados do Senhor, para conhecer as verdades ricas em Cristo Jesus. Diante disso, queridos, Atos dos Apóstolos me dá algumas lições de uma igreja que eu preciso entender o propósito dela. A palavra de hoje: entenda o propósito da igreja, porque a igreja não está alicerçada em homens, a igreja está alicerçada em Jesus. A igreja não está alicerçada em estrutura física. A pandemia me ajudou nisso, porque todo mundo achava que uma grande construção, ela era o máximo, o auge do ministério de qualquer pastor. E a pandemia veio dizer: ei, você que tem igreja grande, a partir de hoje sua igreja vai ter que estar fechada,
Como esses irmãos se reuniram? A nossa ficou 60 dias fechada. O Raione teve um dia que falou comigo, estava eu e o Billy aqui. O Raione chegou aqui e falou: eu cansei de ver televisão, culto pela televisão, eu vim para cá. E ele sentava aqui no fundo, você lembra disso? E ele ficava aqui no fundo, aí ficava o Billy lá na parte técnica, o Raione glorificando, me dando um apoio, e eu aqui. E vocês aonde? Em casa, talvez assistindo pela live, entrando em uns cultos, saindo em outros. Mas a gente tem que entender isso. Mas alguém deixou aqui de ser crente por causa disso? Se eu tivesse ministrado a ceia pelo YouTube ou pelo Facebook, vocês tinham tomado a ceia, feito na casa de vocês, adorado ao Senhor Jesus. Não fiz porque eu não tenho consciência teológica clara acerca disso. Mas não é o fim disso. Mas a gente aprende algumas coisas na igreja de Atos. Engraçado que a igreja de Atos, ela não tem um fim em si mesma. Porque a igreja começa com os 12, multiplica com alguns 70, daqui a pouco vai para uma grande multidão, daqui a pouco vem para 2000, e o grupo só vai aumentando, e aí o evangelho chegou às nações. Eu aprendi que quanto mais você coíbe o evangelho de ser anunciado, mais ele é propagado. Deixa eu consertar um erro teológico, ou uma baita heresia anunciada durante anos e anos e anos. Alguém escreveu assim um dia desse, e colocaram até como uma palavra bonita de um grande pai da igreja: pregue o evangelho, se for preciso, abra até a sua boca. Não é isso que dizem por aí? Heresia, não tem base bíblica para isso. A Bíblia ensina: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os o caminho. A Bíblia não diz para você ficar calado, e alguém vai notar que você é crente. A Bíblia diz que você deve anunciar as boas novas, até que Jesus venha. Então lá no seu trabalho, alguém vai precisar ouvir de Jesus. E sabe quem é que vai pregar? Um grande missionário que Deus enviou para o seu trabalho. Você. A melhor pessoa naquele trabalho para orar com as pessoas, para evangelizar, para glorificar a Deus pela vida delas, é você. É você que Deus quer usar. Pastor, eu não sei falar. Cara, Moisés era gago, e Deus usou. Vai usar você também, não é? Então o que a gente aprende aqui? Primeira coisa, a igreja é uma comunidade de discípulos. E de fazer discípulos. Qual é a estrutura de discipulado dos apóstolos? Quando a gente fala de uma igreja acolhedora, é que a gente pega o irmão que vem todo arrebentado, a gente tira os carrapichos da ovelha, ou a gente não faz isso? A gente ministra a palavra para ela e prega esperança para o coração dela, para dizer: olha, Deus está com você todos os dias, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor, Ele é o que caminha com você. E aí aos poucos, os carrapichos vão saindo da alma, da vida da gente, os espinhos vão deixando de infernizar nossa alma, e a gente fala: o Senhor é bom, como Deus é bom, como é bom e agradável servir ao Senhor com alegria. Ou não? Aqui é uma igreja discipuladora, é uma igreja que faz discípulos, e todos os dias compartilhavam o pão, todos os dias andavam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos, queridos? Se não é para nós que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Ele está à destra de Deus Pai, e Ele está esperando o momento para chamar a igreja dele, e Ele vai dizer: vem minha noiva, e a gente vai piscar o olho aqui, vai acordar lá e falar: estou na glória, aleluia,
uma igreja discipuladora. Vão e façam discípulos. Não fique fechado dentro das quatro paredes. A galera do skate, evangelize. A galera do inline, do patins, evangelize. A galera do som, evangelize. Tudo é oportunidade de Deus, que Deus tem nos dado para evangelizar e anunciar as boas novas. Essa é uma comunidade que tem um propósito, e o propósito dessa igreja, em primeiro lugar, é ser uma igreja discipuladora. Segundo lugar, ser uma igreja que comunica adoração. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura murmuradores. O texto não diz que Deus está atrás de murmuradores. O texto diz que Deus está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. E adorar a Deus é se render diante dele. Lembra daquela mulher Ciro-fenícia, que ela vai gritando atrás de Jesus, Jesus não dá a mínima bola para ela, e ela vai gritando, e quando Jesus para, ela se prostra aos pés de Jesus e o adora. Nós somos uma comunidade que tem que adorar ao Senhor, que é presente a adoração do Senhor. Todos estavam cheios de temor, diz o texto, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Gente, enquanto nós louvávamos no ambiente aqui dos cânticos, enquanto nós estávamos orando aqui pelos irmãos, nós estamos louvando a Deus e acreditando, Deus vai entrar com poder, Deus vai entrar com glória, a manifestação da glória de Deus virá em nossas vidas, e a gente vai ver o impossível acontecer. O impossível vai acontecer, viu? Impossível vai acontecer, viu? Ele vai livrar, Ele vai sarar, Ele vai libertar. Enquanto nós adoramos, as cadeias do inferno vão caindo por terra. Enquanto nós glorificamos, as cadeias diabólicas vão sendo destruídas e o nome do Senhor vai sendo exaltado. Gente, o que diz as Escrituras para nós? E os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vá adiante louvando a Deus, vá adiante glorificando. Nós somos uma igreja que tem um propósito. Entenda o propósito da igreja: ser uma comunidade de adoradores. Terceira coisa, ser uma comunidade serva de todos. O texto diz que alguns irmãos vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Uma igreja que é serva não pode ser uma igreja apegada a bens. Uma igreja que é serva não pode ser dona de si e dona de tudo. A igreja tem um dono, e esse dono não é o pastor, não é a família pastoral, não é os filhos do pastor, não são os presbíteros, não são os diáconos, não é a liderança. Essa igreja tem um dono, e o dono é o Senhor Jesus Cristo. E como o dono é do Senhor, é o dono de todas as coisas, o Salmo diz assim: do Senhor é os campos e o gado que está nos pastos. Quando a gente se refere a Deus, ele diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Nós somos uma comunidade que serve a Deus com tudo que temos. Quem sabe cantar, que cante poderosamente, louvando a Deus com serviço ao Senhor cantando. Quem não sabe cantar, sabe administrar, que administre com excelência, mas sirva ao Senhor dentro do seu dom e de suas habilidades. Quem sabe ensinar, ensine com excelência. Cada um é usado com seus dons e talentos para o serviço do reino. Todos nós. O que é que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Pastor, eu sei contribuir. Então seja generoso na contribuição. Pastor, eu sei orar. Então seja generoso nas orações.
Pastor, eu sei pregar, então seja generoso nas pregações. Pastor, eu sei viver o Evangelho e anunciar as boas novas aos meus amigos. Seja generoso na compartilhar o Evangelho. Nós não podemos ser medrosos nisso. Nós estamos para servir. Jesus diz assim: eu não vim para ser servido, senão para servir. Aquele que quer ganhar a vida, perdê-la-á, e aquele que perdê-la, encontrará vida eterna. Você quer ser grande no reino? Serviço. Ninguém é grande no reino por ter uma grande estrutura servindo a ele. Só é grande no reino quem tem capacidade de descer do pedestal e servir pessoas. Aliás, a melhor coisa que nós podemos colocar à disposição das pessoas no reino de Deus é as coisas sagradas à disposição das pessoas. Quando o pão da proposição, não da preposição, da proposição, estava colocada e Davi estava com fome, somente os sacerdotes poderiam comer aquele pão. A cada 7 dias aquele pão era trocado, ficava no templo, na tenda do encontro, todos os dias aquele pão. Na hora que trocava de 7 em 7 dias, os sacerdotes partiam e comiam daquele pão, somente eles. Davi um belo dia chega com fome, os pães estão expostos. O sacerdote Abiatar pega os pães e dá a Davi e diz: coma. Não era errado Davi comer? Era. Somente os sacerdotes podiam comer. As coisas do reino são para servir as pessoas que estão no reino, não são para enfeite. Quantas vezes eu vi na igreja, e em igrejas, eu já contei esse caso aqui, do irmão que deu um filtro para a igreja, e no final do culto, depois que ele brigou com a liderança, ele falou: ei, me devolve meu filtro. E ele carregou o filtro de barro embora. As coisas do reino são para o reino. Sua saúde física, mental e intelectual, financeira e espiritual, são para servir o reino de Deus. Se não for para essas coisas, você está perdendo tempo e propósito. E se você acha, queridos, que tudo que você tem basta 1 hora, como diz o meu pai e a minha mãe, cai do cavalo. Quarta coisa, nós somos uma comunidade com vida comunitária. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Sabe o que eu vejo aqui? A visão número 1 da nossa igreja. Quando nós somos uma comunidade de vida comunitária, nós estamos dizendo: nós somos uma comunidade acolhedora. Nós somos uma comunidade que partilha o pão um com o outro. Você acha que o nosso jantar do dia 5 é porque a gente quer somente fazer um evento? Não, é porque a gente quer celebrar uns com os outros, para que a gente possa ter a oportunidade de acolher outros. Pastor, eu quero trazer um amigo, traga um amigo. Pastor, eu quero trazer meu vizinho, traga o vizinho. Mas nós temos que entender que nós somos uma comunidade que acolhe. Nós somos uma comunidade que ama pessoas. Nós somos uma comunidade que tem condições de partilhar o pão. Falando em partilhar o pão, lá atrás tem uma caixinha verde. Que tal você compartilhar o pão uma vez por mês, trazendo pelo menos uma cesta básica aqui para a igreja? Os irmãos da nossa igreja precisam? Não, muitos deles não precisam. Na verdade, a maioria dos irmãos da nossa igreja não precisam de cesta básica. Mas eu já vivi de gente que me deu cesta básica. Quando eu era pastor em outro lugar, algumas vezes eu necessitei de cesta básica. E vocês não sabem como é bom quando você está passando uma luta terrível e chega alguém na sua casa com o arroz, o feijão, o cuscuz, o pão e outras coisas mais, e você olha e glorifica a Deus e diz: Deus é maravilhoso porque Ele sustentou a minha casa. Aí você vai ser o profeta de Deus, multiplicando comida na casa de outras pessoas. Deus que sustenta a gente. Que tal a gente ser generoso e trazer uma cesta básica
aqui para a igreja para doar para pessoas? A caixa está ali, e se eu não me engano ela está vazia. O que tinha nós já doamos esse mês. Você que está em casa, liga para um dos irmãos, fala, passa aqui, pega. Última coisa, queridos, nós somos uma comunidade missionária. Nós somos uma comunidade missionária. Nós temos a Cacá e outros irmãos aqui da igreja, com a parceria missionária com o Ministério Mãos Estendidas, onde é ministrado pão para crianças na África, Moçambique, Chimoio, Chimoio, nome da outra cidade. Mês passado, aqui na nossa comunidade, nós temos um acordo com uma igreja dos Estados Unidos. Eles estavam procurando uma igreja para administrar o dinheiro para eles fazerem missões no Brasil. E uma pessoa que me conhece lá, me ligou e falou, manda sua conta bancária. Eu falei, minha conta eu não dou, pode ser a conta da igreja, porque se eu der a minha conta, o dinheiro vai cair na minha conta, e pode ser que alguém vai dizer que eu me apropriei do dinheiro. E ela falou, e eu conversei com o conselho da nossa igreja, pedi aos irmãos autorização, o Tarraione, o Lênis e o Itamar, conversei com os irmãos do conselho, e nós no último ano, nós temos administrado, em parceria com uma igreja americana, uma igreja que não é da Presbiteriana Renovada, aqui em Araguaína. Esse mês, nós levantamos recursos, e nós cobrimos a igreja. O telhado da igreja já foi colocado. Esse mês. A igreja lá do Céu Azul, nós não tínhamos obreiro para ela. Nós demos todas as condições para que eles pudessem ficar com o terreno que era nosso lá, com a igreja que era nossa lá, os bancos que eram nossos, tudo nós demos para que eles pudessem ter a oportunidade. O que eles pagam para a igreja, do valor que lá vale, é irrisório. O que eu estou dizendo para você é que a nossa igreja não tem só o nome de uma igreja missionária, mas nós podemos ir muito além do que nós temos feito. Nós podemos ir muito além do que nós temos proposto. Quando nós vamos, nós temos que ir com mãos abertas, coração aberto e proclamando o evangelho da paz. Aliás, a das armaduras de Deus, lembra lá o que está escrito nas armaduras? Você coloca o capacete, você coloca a couraça, você coloca o cinto, mas na hora de você calçar, o que é que diz o evangelho? Calçai as sandálias da salvação. À medida que você vai andando, você vai anunciando as boas novas, e o reino de Deus é anunciado na vida das pessoas, e elas vão sendo libertas. Nós somos uma igreja missionária. Já enviamos o Jackson para Canaã, não foi? Auxiliamos no sustento da igreja de Altamira durante 1 ano, 2 anos, se eu não me engano. Nós somos uma igreja missionária, e nós não podemos parar. Nós temos que continuar sendo uma igreja generosa, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos difíceis. Pegar as oportunidades e ser generosos com outros. Já liguei para essa igreja nossa, desse parceiro nosso dos Estados Unidos, falei com o pastor Samir: pastor, para o ano que vem nós queremos pegar outra comunidade, e nós vamos anunciar e fazer com outra comunidade. Quem sabe a gente assume 2, 3 igrejas no sertão, para que a gente possa abençoar essas igrejas, que a gente sabe que não tem condição nem do pastor comer o pão diário, nem a família sobreviver. Eu falei que ia encerrar, mas eu vou encerrar com uma última coisa aqui. Diz o texto assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu quero te conduzir à última palavra dessa noite. Veja as oportunidades que Deus está te dando
com os propósitos dele para esta comunidade. Se nós lermos Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, diz: por um acaso, há alguma coisa impossível para Deus? Lembra disso? Depois você procura na sua casa, capítulo de número 1, o versículo 37 de Lucas. A única coisa que o texto começa dizendo é: por um acaso, há alguma coisa difícil para Deus, ou demasiadamente impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível para Deus? Não tem impossibilidades para um Deus que pode restaurar a sua família, para um Deus que pode restaurar a sua saúde, um Deus que pode restaurar essa comunidade, um Deus que pode restaurar a sua casa, um Deus que pode restaurar a sua vida total. Não há nada impossível para Deus, segundo o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. A mulher idosa tem condições de ter filhos. Pega Sara de exemplo. O menor da casa de um homem pode chegar a ser rei. O menor de todos os escolhidos pode chegar a ser um grande profeta na casa do Senhor. Homens gagos têm condição de ser os melhores escritores do reino. Eu estou falando de Moisés. O que eu estou dizendo para você é que não tem nada impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. Então aquilo que você está achando que é impossível, que não tem como Deus dar uma virada na sua vida, usa e entenda o que nós estamos falando nessa noite. Sirva ao Senhor, adore ao Senhor, viva uma vida de comunidade no Senhor, continue acolhendo pessoas, continue vivendo como uma igreja comunitária, continue evangelizando outras pessoas, e permita Deus fazer o impossível na sua casa, na sua vida, no seu coração. Ou faça a segunda opção, que é a mais cômoda. Fique o resto da vida reclamando do que está acontecendo, e no final você fala assim: Deus não cuidou de mim, a minha vida continua do mesmo jeito. Queridos, eu tenho falado na quarta-feira sobre uma vida de fé vitoriosa, e continuar na mesmice não é uma vida de fé vitoriosa. Pense nisso, e permita que Deus trabalhe no seu coração ricamente, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar, vamos encerrar. Quarta-feira o nosso culto de vitória e celebração ao Senhor. Sexta-feira nós estamos aqui, rente no batente, às 19h30, orando, acreditando que Deus tem uma provisão para você, e eu acredito, grandes coisas vão acontecer com crianças aqui na igreja, grandes coisas vão acontecer com jovens aqui na igreja. Esses meninos estão dando um show do que estão fazendo. Grandes coisas vão acontecer conosco nesses dias. Um desafio. O que é que tem aí sábado que vem aí entre os jovens? O que é que tem entre os jovens sábado que vem? Fui desafiado ontem, vou desafiar vocês. Fui desafiado pela minha mulher. Tenso. Vou comprar 10 x-tudo? Vou comprar 10 x-tudo sábado que vem. Cada x-tudo é R$5. E nós vamos sair na rua e vamos dar x-tudo para os outros na rua, morador de rua. Bora? Ó, 2 ali já topou. Preciso de mais 2 pessoas para dar pelo menos mais 5 x-tudo cada um. 50 conto. E a gente vai sair na rua entregando 20 x-tudo na rua. Eu dou 10. Sábado que vem, 19h30? Pode ser 19h30? Hora da fome? Lene, você vai levar nós também, viu? Você vai votar lá fora. Domingo que vem é eleição. Nossa igreja não está vinculada a ninguém. Você vota em quem você quiser, desde que você tenha consciência em quem você vai votar.
não pedimos voto e não indicamos pessoas, mas cada um é livre para fazer o que bem entende, tá bom? Entendeu? Mas por favor, não vote em gente corrupta, por favor, não vote em gente corrupta. Os Estados Unidos me deu uma lição, e eu tenho que falar. O cara está envolvido num monte de corrupção e foi eleito presidente dos Estados Unidos. Por favor, não vote em gente corrupta. É o único pedido. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua mão esteja estendida sobre nós, que o teu poder repouse sobre as nossas cabeças, e que a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. Pai, pelo poder que é no teu nome, batiza com teu Espírito Santo, que nós possamos entender o propósito do Senhor. Não há impossibilidades para o Senhor, tudo é possível ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada congregado da nossa comunidade, cada pessoa que tem passado por aqui, cada irmão que tem assistido os nossos cultos ao vivo. Deus, em nome de Jesus, seja com eles. Glorifica o teu nome, exalte o teu nome, faça resplandecer a tua glória sobre as nossas vidas, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a cada dia, Senhor, que nós venhamos ouvir os teus grandes feitos e entender as tuas maravilhas. Seja conosco nessa semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Que essa semana seja uma semana vitoriosa, cheia de bênçãos, cheia de graça, cheia de paz, cheia da unção do Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo, seu Filho, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Nós estamos